Olá, pessoal. Aqui é a professora Patrícia Cunha, a doutora mamãe, e hoje nós vamos conhecer as rochas. Vem comigo. Nas aulas de ciências, você estudou sobre as características do planeta Terra e sua localização no universo, não foi? Lembre-se que, além de ser o terceiro planeta mais próximo do Sol, a Terra faz parte do grupo dos planetas denominados rochosos. Isso se deve ao fato de que a superfície do nosso planeta é composta por rochas. Portanto, todos vivemos sobre e entre as rochas. Mas você sabe o que é uma rocha? As rochas são sólidos formados por um conjunto de minerais de forma natural, ou seja, por meio de processos da natureza. Normalmente, as rochas se formam ao longo de grandes extensões e são elas que compõem a crosta terrestre. Além de formarem essa crosta terrestre, as rochas passaram a ser utilizadas pelo ser humano com inúmeras finalidades. Podemos encontrá-las em grandes monumentos, em grandes construções, em casas, em calçadas, ruas, telhados, entre outros diversos exemplos. Mas de onde vêm as rochas? Essas rochas que recobrem a crosta terrestre foram formadas a partir do magma que é expelido do manto, né, a segunda camada do planeta Terra, pelos vulcões ou por fendas entre as placas tectônicas. Geralmente, esse material é composto por diversos minerais, que é a matéria-prima das rochas. Na região da crosta, onde é mais frio do que no manto terrestre, esse material sofre a ação da água, da temperatura e da pressão, resultando na sua solidificação e formando as rochas. Então, ao longo do tempo, com a ação de fatores ambientais como a chuva, o vento e alterações de pressão e temperatura, e a interferência humana, as rochas são modificadas, levando à formação de novos tipos de rochas. As rochas podem ser formadas através de processos diferentes, os quais dependem de fatores, como já falei, né? Pressão, temperatura, interação com minerais e elementos presentes no meio e o local de origem desses minerais, podendo ser do magma, no interior da Terra, ou de rochas já existentes, por exemplo. Em todo caso, estes são processos muito lentos, né? Acontecem em milhares de anos e de várias formas possíveis, a depender dos fatores envolvidos e do tempo considerado. São conhecidos, então, pessoal, três tipos de rochas, que são originados por processos distintos. A primeira são as rochas magmáticas, que têm origem vulcânica, lá do magma que sai do manto através dos vulcões. O segundo tipo são as rochas sedimentares. Essas rochas são formadas por detritos que desprendem de diversas rochas. Então, os pedacinhos vão se soltando de outras rochas e formam as sedimentares. E as metamórficas são as quais originam-se de transformações que ocorreram nas magmáticas e nas sedimentares. As rochas magmáticas são formadas a partir do resfriamento e solidificação do magma, quando ele é expelido para a crosta terrestre. Essas rochas também são chamadas de rochas ígneas, pois quando o magma é expelido, ele se assemelha ao fogo, que tem a denominação ígneo. As rochas magmáticas são classificadas de acordo com a velocidade do seu resfriamento. Então, nós temos dois tipos: as rochas intrusivas ou plutônicas, que formam-se no interior da crosta, sem contato com ar e com água, onde passam por um processo de resfriamento e solidificação lento. O tipo de rocha magmática intrusiva mais abundante no planeta é o granito, que é constituído por três minerais: a mica, o feldspato e o quartzo. O granito ele é bastante utilizado no revestimento de interiores e exteriores de prédios e residências. Provavelmente a pia da sua cozinha, do seu banheiro, é feita de granito. Já o segundo tipo são as rochas extrusivas ou vulcânicas. Elas se formam na superfície da crosta, em contato já com o ar ou com a água. Nesse caso, o resfriamento vai ser mais rápido. A rocha mais comum originada desse processo é o basalto, que é uma rocha caracterizada por ser muito dura, compacta e de cor escura.
e também utilizado no revestimento de construção civil e calçada. Outro exemplo de rocha extrusiva é a pedra pome, que é essa pedra que tem vários buraquinhos, parecendo uma esponja. As rochas sedimentares, que tipos são essas? Você já viu que algumas são formadas através do resfriamento do magma, que a gente acabou de falar. Mas existem outros processos formadores de rochas, que vão originar rochas diferentes, dependendo do processo. Essa imagem que vocês estão vendo aí, você já viu rocha semelhante a ela? Observe que tem linhas presentes. Essas rochas são formadas por camadas de sedimentos sobrepostas ao longo de muito tempo. Por isso que elas são chamadas de sedimentares. As rochas sedimentares são formadas pela fragmentação de outras rochas, modificadas devido ao intemperismo ambiental. Esses fragmentos são carregados pela água da chuva, pela onda, por vento e vão se acumulando nas depressões, áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas. A deposição desse material sedimentar nas depressões de forma sucessivas camadas nesses locais, ao longo de milhares de anos, por causa da compressão gerada pelo aumento do peso, ocorre a compactação e solidificação desse material e originando, então, as rochas sedimentares. Os principais exemplos são granito, arenito, argilito e o calcário. E aí também nas rochas sedimentares que se formam os fósseis. Já as rochas metamórficas se originam do termo metamorfose. Nas rochas metamórficas, elas ganharam esse nome pois são formadas por um conjunto de transformações na estrutura, textura ou composição dos minerais de rochas magmáticas e sedimentares. Essas transformações resultam da ação de elevadas pressões e temperaturas sobre as rochas de origem como a magmática e a sedimentar ao longo de um tempo geológico. O que vai causar essas transformações? Por exemplo, o movimento da crosta terrestre, que desloca a rocha magmental sedimentar, aumento de pressão e temperatura, mudança na estrutura dos minerais que compõem essas rochas. Além da pedra-sabão e do quartzito, os principais tipos de rochas metamórficas são a ardósia, o mármore e o gneiss. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha aprendido mais uma vez comigo e tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação e também de me adicionar lá no Instagram, no @ciênciasdoutoramamãe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.